Durante muito tempo no Brasil, a fama era quase um passaporte para uma vida garantida. Bastava aparecer em uma novela da Globo, virar rosto conhecido do público, estampar revista, que parecia estar tudo resolvido. Dinheiro entrando, portas abertas, respeito, status. Mas o que quase ninguém via era o que vinha depois. Porque a televisão muda, o público muda, e o sucesso, quando acaba, não avisa. Ele simplesmente vai embora. Nos anos 80 e 90, essas mulheres eram chamadas de musas. Estavam no horário nobre, eram desejadas, admiradas, disputadas. Algumas tinham salários que pareciam absurdos para a época. Outras viviam cercadas de luxo, festas e promessas de uma carreira eterna. Só que o tempo passou. A TV mudou e muitas delas não conseguiram acompanhar essa virada. Não por falta de talento, mas porque o sistema simplesmente deixou de olhar. Hoje, algumas vivem de forma simples, outras enfrentaram problemas de saúde, crises emocionais, dificuldades financeiras ou o peso cruel do esquecimento. E não, aqui não estamos falando apenas de dinheiro, estamos falando de invisibilidade, de sair do topo e, de repente, não ser mais chamada, não ser mais lembrada, não ser mais vista. Neste vídeo, você vai conhecer 7 histórias reais. Vamos começar pelo caso mais pesado, o mais duro de todos, e seguir descendo até chegar naquela que foi, sem exagero, a mais famosa de todas. Uma mulher que tinha tudo e simplesmente desapareceu. Nos anos 80, Simone Carvalho era exatamente o tipo de mulher que o Brasil inteiro reconhecia na rua. Presença constante nas novelas, rosto frequente na televisão, convivendo com o auge da Globo, em uma época em que aparecer no horário nobre significava status, dinheiro e prestígio. Era um tempo em que a TV aberta concentrava tudo: fama, contratos longos, cachês altos e a sensação de que aquele sucesso duraria para sempre. Simone viveu esse auge intensamente. Trabalhou, ganhou bem, teve uma vida confortável e por muitos anos acreditou que aquele caminho estava garantido. Mas o tempo passou. E diferente do que muita gente imagina, o afastamento de Simone da televisão não aconteceu por escândalo, nem por um grande rompimento. Foi uma decisão pensada. Ela escolheu sair de cena para seguir outro caminho, focar nos estudos, na vida pessoal e em uma rotina completamente diferente daquela que o público estava acostumado a ver. O problema é que no Brasil, quando você sai do foco da TV, o sistema não espera sua volta. As portas não ficam entreabertas, elas simplesmente se fecham. E foi aí que a realidade começou a mostrar o outro lado da fama. Sem contratos fixos, sem a visibilidade de antes e longe do centro das decisões da televisão, a vida mudou de forma radical. Em uma entrevista que chocou o público anos depois, Simone resumiu tudo em uma frase curta, direta e dolorosa. Eu fui muito rica, eu fui muito pobre. Não é metáfora, não é exagero, é o retrato cru de alguém que experimentou os dois extremos. Hoje, Simone Carvalho vive de forma simples, trabalha como professora, dá aulas de reforço, leva uma vida tranquila, longe dos holofotes e completamente diferente daquela dos tempos de novela. Ela mesma admite sentir saudade da atuação, do ambiente artístico, do reconhecimento, mas também deixa claro que não se arrepende do caminho que escolheu. Ama ensinar, gosta da rotina calma e diz ter encontrado outro tipo de propósito. A história de Simone é dura porque ela quebra um mito muito comum no imaginário brasileiro, o de que quem fez sucesso uma vez está protegido para sempre. Não está. A fama passa, os contratos acabam e quando o telefone para de tocar, cada um precisa se virar como pode. E se esse primeiro caso já mostra como a queda pode ser silenciosa e profunda, o próximo revela algo ainda mais cruel. O que acontece quando a fama some, mas a vida pública cobra seu preço mesmo assim. Nos anos 90, Cristina Mortágua era impossível de ignorar. Ela representava exatamente o que a mídia brasileira gostava de chamar de musa. Beleza em evidência, presença constante em programas de televisão, capas de revista, entrevistas
e um nível de exposição que poucas mulheres tinham naquela época. Cristina não era apenas conhecida, ela era comentada. Onde aparecia, virava assunto. E naquele Brasil pré-internet, isso significava poder, dinheiro e a sensação de que o espaço estava garantido. Mas a fama que cresce rápido também costuma ir embora do mesmo jeito. Diferente de atrizes com contratos longos e personagens recorrentes, a carreira de Cristina estava diretamente ligada à visibilidade. Quando essa visibilidade começou a diminuir, o impacto foi imediato. Convites rarearam, a mídia passou a olhar para outros rostos e o nome que antes rendia audiência começou a desaparecer do radar. E quando a TV vira o rosto, o silêncio costuma ser ensurdecedor. Com o passar do tempo, Cristina passou a falar abertamente sobre dificuldades financeiras e sobre como a vida após o auge foi muito mais dura do que o público imaginava. O glamour ficou no passado. O dinheiro fácil também. O que sobrou foi a necessidade de lidar com uma realidade completamente diferente daquela que ela viveu no topo, sem contratos, sem estabilidade e longe do brilho que um dia parecia permanente. Hoje, Cristina Mortágua aparece apenas de forma pontual, não vive mais sob os holofotes, não ocupa espaço fixo na televisão e carrega a imagem de alguém que foi muito famosa em um tempo que não existe mais. A sua história escancara um detalhe cruel do entretenimento brasileiro. Quando a fama está ligada apenas à exposição e não a uma estrutura sólida de carreira, a queda costuma ser rápida e dolorosa. E se no caso de Cristina o problema foi o desaparecimento do espaço e da renda, a próxima história mostra algo ainda mais assustador. Porque ali não foi a falta de convite que interrompeu tudo, foi o próprio corpo que impôs uma pausa forçada e mudou o rumo de uma carreira inteira. Durante décadas, o nome de Cláudia Alencar foi sinônimo de presença forte na televisão brasileira. Diferente de muitas musas que passaram rapidamente pelo auge, Cláudia construiu uma carreira longa, respeitada e constante. Eram novelas, filmes, personagens marcantes e a sensação de estabilidade profissional que poucas atrizes conseguiam manter. Para o público, parecia que nada poderia tirá-la desse lugar sólido que ela havia conquistado. Mas a vida, às vezes, interrompe tudo sem pedir licença. Já longe do auge da juventude, mas ainda ativa e trabalhando, Cláudia passou por uma cirurgia na coluna que deveria ser apenas mais um procedimento médico. O que ninguém esperava era que o pós-operatório se transformaria em um verdadeiro pesadelo. Uma infecção bacteriana grave fez com que ela ficasse meses internada, afastada completamente do trabalho. A situação se agravou a ponto de Cláudia entrar em coma, algo que chocou o meio artístico e o público que acompanhava sua trajetória há tantos anos. Enquanto lutava pela própria vida, a carreira ficou em suspenso, projetos foram perdidos, contratos deixaram de existir e o ritmo da televisão, que nunca espera ninguém, seguiu em frente. Quando finalmente conseguiu se recuperar, Cláudia já não encontrava o mesmo espaço de antes, não por falta de talento, mas porque a indústria é implacável com quem precisa parar. Hoje, Cláudia Alencar segue tentando retomar a vida profissional, participando de novos trabalhos e se mantendo otimista, mas ela mesma admite que convive diariamente com dores e limitações deixadas por esse período traumático. Sua história mostra um lado pouco falado da fama. Às vezes, não é o esquecimento que derruba uma carreira, mas um problema de saúde que muda tudo de forma irreversível. E se até quem tinha uma trajetória sólida pode ser tirada de cena de maneira tão brusca, o próximo caso prova que, para algumas, a queda vem como escolha, uma decisão de trocar o glamour por uma vida completamente diferente daquela que o público imaginava. Nos anos 90, Patrícia de Sabri fazia parte de um grupo seleto de atrizes que tinham espaço garantido na televisão. Era protagonista, estava em novelas populares, tinha reconhecimento do público jovem e adulto e vivia um momento em que a carreira parecia em plena ascensão. Naquele período,
Aparecer com frequência na TV significava estabilidade financeira e visibilidade constante, algo que muitos acreditavam ser permanente. Mas, com a virada dos anos 2000, o cenário começou a mudar. Os convites diminuíram, os papéis se tornaram cada vez mais espaçados e a presença, que antes era contínua, passou a ser episódica. Patrícia ainda tentou se manter no meio artístico, fez trabalhos como apresentadora e participou de produções pontuais, mas a verdade é que o espaço na televisão já não era mais o mesmo. O sistema seguiu em frente, apostando em novos rostos, enquanto nomes conhecidos iam ficando pelo caminho. Com o tempo, Patrícia tomou uma decisão que surpreendeu muita gente. Deixou o Brasil e passou um período vivendo fora do país, mais precisamente na França. Longe dos estúdios, dos holofotes e da rotina da televisão, ela precisou se reinventar. Quando voltou ao Brasil, a atriz já não buscava mais a mesma carreira de antes. Hoje, trabalha como corretora de imóveis, uma realidade completamente diferente daquela vivida nos tempos de novela. A história de Patrícia de Sabriti escancara uma verdade desconfortável sobre a fama no Brasil. Quando a televisão deixa de chamar, não existe plano de transição. Cada um precisa encontrar o próprio caminho, muitas vezes longe do glamour que o público associa à vida artística. E se esse caso mostra uma mudança feita com racionalidade, o próximo revela algo mais delicado, quando não é a carreira que pede uma pausa, mas a mente que simplesmente não aguenta mais. No fim dos anos 90 e início dos anos 2000, Nívia Stelman vivia um momento que muitas atrizes sonhavam alcançar. Seu rosto era presença constante nas novelas, seu nome aparecia com frequência nos créditos e o público já a reconhecia como um daqueles talentos que pareciam ter carreira longa garantida. Era trabalho em sequência, visibilidade alta e uma rotina intensa, típica de quem estava no auge da televisão brasileira. Só que por trás das câmeras, a pressão era grande. A cobrança por desempenho, aparência e disponibilidade total começou a pesar. Com o passar do tempo, Nívia passou a enfrentar crises de pânico, algo que ela mesma revelou anos depois. Não era frescura, não era fase, era o corpo dando sinais claros de que algo estava errado. E quando a saúde mental entra em colapso, nenhum sucesso compensa. Em 2017, a decisão veio de forma definitiva. Nívia deixou o Brasil e se mudou para Orlando, nos Estados Unidos. Para muita gente, aquilo soou como sumiço ou abandono de carreira, mas, na prática, foi uma tentativa de reconstrução pessoal. Longe da pressão da TV, dos compromissos diários e do julgamento constante do público, ela passou a viver uma rotina completamente diferente daquela do auge artístico. Hoje, Nívia trabalha com imóveis e câmbio, além de atuar como influenciadora digital. Ela ainda aparece pontualmente na mídia, mas sua vida está longe do glamour que marcou seus anos de novela. A história de Nívia mostra que nem toda queda está ligada à falta de dinheiro ou de convites. Às vezes, o maior preço da fama é pago por dentro, em silêncio. E se sair de cena para preservar a própria saúde já é difícil, existe um outro caminho ainda mais cruel: continuar exposta, sem conseguir se libertar da imagem que a fama criou. É exatamente isso que a próxima história revela. Durante os anos 80 e 90, Monique Evans foi muito mais do que uma musa. Ela era um fenômeno de exposição. Estava na televisão, nas capas de revista, no carnaval, em programas de auditório, entrevistas e eventos. Pouca gente conseguiu se manter tanto tempo sob os holofotes como ela. Monique construiu uma imagem de mulher forte, livre, ousada e sempre presente em uma época em que a mídia ainda controlava totalmente quem aparecia e quem desaparecia. Só que viver décadas em evidência cobra um preço alto. Com o passar dos anos, a imagem de Monique começou a se desgastar. A televisão já não oferecia o mesmo espaço. Os grandes projetos foram diminuindo e, aos poucos, a exposição passou a vir
mais por polêmicas do que por trabalhos artísticos. Procedimentos estéticos excessivos, ataques constantes nas redes sociais e conflitos familiares expostos publicamente acabaram substituindo o destaque profissional que ela teve no passado. Diferente de outras histórias deste vídeo, Monique nunca chegou a desaparecer completamente. Ela continuou sendo vista, comentada, noticiada. O problema é que a fama mudou de forma. Antes, ela era lembrada pelo trabalho. Hoje, muitas vezes, seu nome aparece associado a controvérsias, julgamentos e ataques, algo que mostra como a fama prolongada pode se transformar em uma prisão. Atualmente, Monique Evans segue tentando se reinventar, concedendo entrevistas, falando abertamente sobre sua vida pessoal e lidando com as consequências de uma exposição intensa e contínua. Sua história deixa um alerta claro: nem sempre sair de cena é o mais difícil. Às vezes, o mais cruel é continuar em evidência sem conseguir recuperar o controle da própria narrativa. E agora, para encerrar essa lista, chegamos ao caso que até hoje intriga o público brasileiro, a mais famosa de todas, aquela que tinha tudo para ser eterna e simplesmente desapareceu no auge. Se todas as histórias deste vídeo falam sobre queda, esquecimento ou mudança forçada, a de Ana Paula Arósio ocupa um lugar completamente diferente. Não porque seja menos impactante, mas justamente porque é a mais intrigante de todas. Ana Paula não foi apenas famosa. Ela foi uma das maiores estrelas da história da televisão brasileira, daquelas que a Globo constrói com cuidado, investimento alto e aposta total. E ainda assim, ela decidiu desaparecer. No fim dos anos 90 e início dos anos 2000, Ana Paula Arósio estava no topo absoluto. Protagonizava novelas de enorme audiência, como Hilda Furacão e Terra Nostra, tinha campanhas publicitárias milionárias, era constantemente apontada como uma possível estrela internacional. Sua imagem representava beleza, talento e prestígio. Era o tipo de atriz que parecia ter a carreira garantida por décadas. Para o público, não havia dúvida. Ana Paula seria eterna. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Convites passaram a ser recusados, aparições públicas ficaram raras e o interesse pela vida artística diminuiu. Em 2010 veio a ruptura definitiva. Ana Paula simplesmente se afastou da televisão, sem escândalo, sem despedida oficial, sem explicações detalhadas. Em um meio onde todo mundo luta para aparecer, ela fez o oposto, sumiu. Desde então, sua vida passou a ser marcada pela reclusão. Longe do Brasil, vivendo de forma discreta, Ana Paula se afastou completamente dos holofotes que um dia a perseguiram. Durante anos, qualquer boato sobre seu paradeiro virava manchete. Qualquer possível retorno gerava expectativa, mas ela permaneceu firme na decisão de ficar longe. Não por falta de dinheiro, não por falta de oportunidades, mas por escolha. Recentemente, uma aparição rápida em um comercial e uma passagem breve por um programa dominical reacenderam rumores de uma possível volta. O Brasil inteiro comentou, mas até agora nada foi confirmado. E talvez esse seja o ponto mais forte da história de Ana Paula Arósio. Ela prova que nem toda ausência é fracasso. Às vezes é apenas alguém que teve tudo e decidiu ir embora. Quando a gente olha para trás e conecta todas essas histórias, uma coisa fica clara. No Brasil, a fama é intensa, rápida e muitas vezes ingrata. Simone Carvalho mostrou que é possível ir do luxo à pobreza sem aviso. Cristina Mortágua escancarou como a exposição pode desaparecer e deixar um vazio difícil de lidar. Cláudia Alencar provou que a saúde pode interromper até a carreira mais sólida. Patrícia de Sabrich precisou trocar o glamour por uma vida comum. Nívia Stellman escolheu preservar a mente antes que fosse tarde. Monique Evans viveu o peso de décadas de exposição contínua. E Ana Paula Arósio talvez seja o maior mistério de todos, a prova de que nem sempre sumir significa fracassar. Essas mulheres não são apenas nomes do passado.
Elas representam uma geração inteira que acreditou que o sucesso na televisão era garantia de estabilidade. Não era. A TV mudou, o público mudou, e muitas ficaram pelo caminho sem manual, sem preparo e sem rede de proteção. Algumas caíram, outras escolheram sair, outras ainda lutam para se reinventar. No fim, esse vídeo não é sobre julgar escolhas, é sobre lembrar que por trás do rótulo de musa sempre existiu uma pessoa real, com limites, medos e consequências que o público raramente vê. E talvez a maior lição seja essa: a fama passa. O que fica é como cada uma conseguiu, ou não, lidar com o depois. Agora eu quero saber de você. Qual dessas histórias mais te surpreendeu? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e já fica ligado, porque o próximo vídeo vai mostrar o outro lado da moeda. As musas que sumiram, mas continuam vivendo no luxo, longe dos holofotes.